Ok, aparece a indicação de que estás a gravar na janela dos participantes. Exato. Ok. Pronto, vou desligar o meu microfone, está bem? Uhum. Vamos só aguardar talvez mais um minuto e depois vamos dar início. Porque ainda há colegas que estão mesmo a chegar. Ok, eu acho que podemos agora dar início à nossa sessão. Bem-vindo a toda a gente. Eu vejo que temos aqui participantes da Inglaterra, do Brasil. Olá, Juarez. Olá, Inês, em Londres. E de todo o país de Portugal também. Portanto, temos três ilustres colegas que vão falar da sua experiência deste último semestre a lidar com os desafios de ensino à distância que depois toda a gente ficou confrontada com esses desafios nesta última parte do ano letivo. Algumas das ferramentas, das experiências, serão mais direcionadas para uma área ou outra da engenharia, outros serão mais gerais para que podem ser aplicados a todas as áreas. E vamos começar com a Filomena, que vai falar da sua experiência utilizando espaços virtuais para facilitar o trabalho de grupos. Portanto, Filomena, podes agora ligar o microfone e apresentar a tua parte. Ora, boa tarde, obrigado Bill, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir em boas condições e creio que devem estar a ver a minha tela. Ora, foi com enorme prazer e devo-vos confessar que este webinar foi um desafio que o Paulo Oliveira nos lançou. Porque não? Todos nós, melhor ou pior, e tentamos adaptar a esta época de confinamento em que vivemos, porque não partilhamos algumas das nossas experiências. E aqui estamos. O que eu me lembrei de partilhar convosco, e porque foi algo, e tenho que vos confessar que a ferramenta que vos vou apresentar já estava definida a sua utilização enquanto ainda tínhamos aulas presenciais. O que eu acho é que ela foi particularmente relevante na época de confinamento em que vivemos. E aí vou-vos passar a apresentar então a ferramenta que utilizei, que chamei Ensinar e Aprender com Arte. Ora, com arte, eu não sei vocês, mas com arte fui buscar uma imagem de uma parede, de um muro colorido, com várias, ou pode ser uma paisagem ou informações, portanto isto tudo refletido no mural. E esse mural pode ter aqui já como resultado final, ou também
podemos ver o mural como a contribuição de várias pessoas em que cada uma pinta ou escreve algum bocado. E é esta a imagem que eu gostava que retivessem. Portanto, a imagem em que temos vários intervenientes a contribuírem para a animação de um certo espaço. Fui ao dicionário, antes de avançar com esta apresentação, fui ao dicionário primeiro e vi que realmente o mural é algo relativo a muro, é uma pintura ou obra gráfica, geralmente de grandes dimensões, realizada sobre um muro ou uma parede. E se nós, não temos muros, mas se tivermos se for algo digital, se eu estiver a trabalhar no mural digital, de alguma forma eu posso adaptar esta definição e posso dizer que o mural digital é uma pintura, uma obra gráfica, um texto realizado num ecrã, realizado num muro digital. Agradou-me esta ideia e pensei, então o ideal seria um espaço virtual em que os alunos pudessem ir alimentando, pudessem ir colocando o percurso da sua aprendizagem e em que o docente pudesse ir dando feedback atempadamente, tudo isto de uma forma transparente, visível a todos e que de alguma forma pode suscitar alguma competição saudável, no sentido que cada aluno vai alimentando o seu espaço e pode servir até como exemplo para outros colegas. Existem vários murais. Este é um deles, o Padlet. Numa destas trocas e sessões na minha instituição de partilha de ideias e de ferramentas, em conversa com meus colegas falaram deste mural Padlet. Portanto, o Padlet é um espaço virtual onde eu posso ir colocando a informação e posso utilizá-lo da maneira que achar mais conveniente. Vou-vos dar um exemplo do que fiz este semestre na unidade curricular que lecionei, Teoria de Controlo, aos cursos de Engenharia Biomédica e Engenharia Física da Universidade do Minho. Vou abrir este espaço. Olha só, ele está a carregar. Portanto, este é o mural, Teoria de Controlo. Está em azul, está com umas ondas, pode ser perfeitamente configurável. E o que é que fiz? Na primeira coluna foi introduzida, foi alimentada por mim, em que eu apresentei o mural e fui colocando aqui informação, o que é que era suposto os alunos irem introduzindo, ok? Regras de avaliação, tudo isso. Cada grupo, e eu tinha 11 grupos, ok? Cada grupo tinha alocado a si 2 colunas, ok? Uma referente a um concurso de cábulas, já vos vou explicar o que era isto, e outra referente ao trabalho. Começando por este último, cada grupo ia alimentando o seu espaço, no fundo colocando como se fossem post-its, com ou atas das reuniões, ou um link para o espaço onde iam colocando conteúdos durante o desenvolvimento do trabalho, ou o artigo de suporte que serviu de base para o desenvolvimento do trabalho, ou, finalmente, e este grupo optou por apresentar o resultado em termos de uma página do Instagram. Eu desafiei-os a apresentarem os conteúdos, os resultados finais do trabalho, serem criativos, serem algo num formato diferente do tradicional relatório em Word ou PDF. Este, por exemplo, foi o resultado deste grupo, dedicou-se ao efeito, a estudar o efeito do exercício físico na sensibilidade, balanço da insulina e glucose em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2. E este é a página do Instagram, onde eles têm vídeos, têm o modelo matemático, têm as simulações que foram desenvolvendo e têm os conteúdos teóricos de suporte. Outro grupo, mais do que um, não vos vou aqui mostrar todos, estes optaram por apresentar o resultado do trabalho numa página web.
Aqui está ela, portanto, estes dedicaram-se a estudar o controle da pressão arterial média em pacientes pós-cirúrgicos, portanto, todos os conteúdos que era suposto e previamente definidos que eles tinham que atingir e que tinham que apresentar, estão aqui num formato diferente do tradicional. Portanto, cada grupo, e como estão a ver, isto é perfeitamente transparente para todos, todos os alunos podem consultar o desenvolvimento dos trabalhos dos colegas. Eu devo chamar a atenção novamente, este formato da apresentação, quer as cábulas, quer o trabalho e a utilização numeral, esteve acordado com os alunos desde o início. E eu acho é que neste desenvolvimento do tema remotamente, se torna particularmente importante porque tudo está aqui e a pessoa pode dar o feedback atempadamente. Relativamente às cábulas, o que é que foi isto? Resultado também numa das sessões de partilha das ações de formação organizadas na Universidade do Minho, e se calhar daquelas conversas em jeito de brincadeira, falamos na elaboração de cábulas, que no fundo é um resumo que é útil enquanto o aluno faz uma cábula, um resumo da matéria que está a estudar. Então lembramos, grupo de colegas, de lançarmos nas nossas unidades curriculares. A ideia era ser um concurso de cábulas, depois deixamos cair o concurso, ficamos só com as cábulas. O que é isso? No final de cada, agora dependendo de matéria ou conjunto de matérias, no final de um capítulo, os alunos tinham que fazer o resumo dessa matéria, portanto tinham que extrair os conteúdos que eles achavam mais relevantes e numa página A4, manuscrita ou escrita a computador, ou, por exemplo, como é o caso desta, em forma de um fluxograma, esta, por exemplo, é um resumo da matéria que foi dada, modelização matemática de sistemas, que tipo de modelos é que temos e como é que eu construo um sistema mecânico, elétrico, térmico ou hidráulico, eles salientaram, forma de fluxograma, os conteúdos que eles achavam mais relevantes. Isto foi feito para todos os conteúdos, todos os capítulos e eram alimentados aqui, mais texto, mais gráfico, menos gráficos, todos eles, estão a ver, estes optaram no formato manuscrito com os conteúdos que consideravam mais relevantes. Devo-vos confessar que, de forma perfeitamente qualitativa, tentei pedir feedback aos alunos se achavam este método interessante. A resposta que disse a professora, eu quando estava a estudar fui consultar várias vezes a cábula porque foi um modo de eu tentar já tinha a matéria resumida e fui consultá-la de novo. Portanto, foi este o mural que nós usamos e onde os alunos foram registando a evolução do trabalho deles. O que é que eu gostaria agora de, se quiserem acompanhar-me, por favor, numa visita guiada, vamos entrar no Padlet e ver como é muito simples, claro que podemos explorar, mas rapidamente conseguimos pôr um mural disponível para os alunos. Portanto, o que é que temos que fazer? Padlet.com, está aqui o endereço. Eu já tenho um login criado, portanto vou entrar já na minha área, senão tenho que se registar. Podem-se registar via, por exemplo, Google, foi o que eu fiz. Reparem, tem duas Filomenas, ligeiramente diferentes, mas as duas sou eu, pelo simples facto de cada acesso podemos ter disponíveis 4 murais. Portanto, o que é que me aconteceu? Já usei no semestre passado numa outra unidade curricular com outra finalidade e, portanto, esgotei o meu plafond, daí que estou a aceder com outra. Enganei-me, era de baixo porque esta já não posso criar, as minhas desculpas. Esta já está preenchida e eu não posso criar mais murais naquela conta. Portanto, o que vou entrar Deixa-me fechar. E vou entrar novamente na minha outra conta para ter acesso
a poder criar um mural. Pois estou a sair do sítio errado, as minhas desculpas. Lei de Murphy, não sei melhores. Portanto, fazendo o registro ou entrando, o que é que temos que fazer? Vamos criar em Padlet e agora podemos criar o mural como bem entendermos, na forma do mural, na forma de tela, de lista de informação ou de uma conversa ou coluna, várias, posso colar como melhor achar. Eu fui experimentando e gosto deste efeito de coluna porque permite que cada grupo de alunos tenha a sua coluna. Ele permite-me agora introduzir, portanto, ele automaticamente cria num determinado fundo e com um nome. Podemos mudar aqui o nome para webinars SPE, por exemplo. Sessão mural, ok? Por exemplo. Podemos pôr um icon ou de alguns destes ou fazer o upload de algum ficheiro de algum logotipo que temos disponíveis. Vou pôr uma carinha, ok? Podemos mudar o papel de parede, pôr imagens ou outras cores, vou deixar este. Podemos fazer, à medida que a informação for chegando, colocar na primeira ou na última. Podemos permitir reações, e foi que eu permiti no meu caso, pôr como uma estrela, portanto, na altura, e daí era a efeito do concurso de cábulas, a ideia era os colegas votarem na melhor cábula, depois não funcionou, e posso pôr com aprovação ou não, eu não pus, portanto eram alunos do 4º ano, portanto achei que não havia necessidade, e tenho aqui copy para o clipboard. Vou fazer um copy para depois vos mostrar que basta depois, portanto, começar a publicar, basta depois aceder àquele link e disponibilizar aquele link aos alunos. Pronto, já está a primeira coluna. Esta é a coluna 1. Salvar. E ele automaticamente, como eu sou a gestora disto, os alunos não é permitido aos alunos criar colunas, é possível adicionar informação numa mesma coluna. Como é óbvio, os alunos conseguem apagar conteúdos da coluna, mas fazendo a gestão disto de uma forma organizada não é permitido. Portanto, aqui posso aceder aqui a fazer uploads de ficheiros, por exemplo, vou fazer o upload desta cábula, posso aceder aqui, portanto, escrever, pôr aqui um título mais uma informação, ok? E por aí fora. A coluna 2, posso atribuir isto ao grupo 1, ok? E depois o grupo 1 passará a atualizar a informação e outro grupo pode pôr a informação seguinte. Posso pôr links de outras partes, URL de outros sítios, posso pôr fotografias, posso acrescentar filmes, endereços, fazer upload de ficheiros, adicionar um local, portanto, o que achar conveniente em cada um deles. Se eu não quiser, se me enganei e não quiser pôr este post, simplesmente faço o delete. O que vos queria mostrar agora, vou criar outra página e outro separador e vou fazer Ctrl+V, isto é para aceder ao link e cá está, ok? Isto que eu fiz foi o link que eu copiei para o clipboard depois do mural estar criado. Se eu colocar este link diretamente, ele acede-me ao link e consigo ver a informação respectiva, ok? Portanto, como veem, consigo facilmente criar rapidamente um mural. Agora a configuração fica a gosto de cada uma e posso pôr figuras, mais colorido, menos colorido, vou fazendo ao gosto de cada um e cada aluno, como viram no mural anterior, cada aluno coloria, outros simplesmente era o básico da apresentação, outros iam mudando a cor e fazendo algo mais, ou pelo menos diferente, não digo melhor nem pior. Portanto,
isto foram uma breve introdução, um testemunho do que eu fiz e foi o balanço nesta unidade curricular com os meus alunos, utilizando esta ferramenta, não só a ferramenta o mural, portanto, onde põe o resultado do trabalho, mas também a elaboração das cábulas. Obrigado pela vossa atenção, qualquer questão estarei disponível. Obrigado, Filomena. Só para explicar a toda a gente como que será organizada agora a sessão. Cada apresentação terá mais ou menos 15 minutos. Depois, no fim, vamos ter a oportunidade a colocar perguntas, questões a todos os 3 apresentadores. No entanto, se houver uma ou outra pergunta logo a seguir a apresentação, também eu vou aproveitar para colocar. Portanto, Filomena, havia uma pergunta aqui de Carolina, onde ela pergunta se a cábula é realizada logo a seguir à aula, se é sempre individual e porque que a cábula aparece na coluna do grupo. E, se calhar, uma pergunta minha também, ou pedido. Filomena, podes explicar como que surgiu essa ideia de cábula? Sim. A cábula optei por fazer do seguinte modo. Eles tinham uma semana para fazer a cábula, sendo essa semana ou no final de uma aula ou no final do capítulo, ok? Portanto, a cábula no fundo era o resumo de um conteúdo ou o resumo de um conjunto de conteúdos num âmbito, no mesmo capítulo, e tinham uma semana para o fazer. Optei por fazer, não é melhor, a cábula devia ser individual, mas optei por fazer a cábula eles faziam a cábula em grupo. O que também no feedback que obtive dos alunos, alguns, não direi todos, mas alguns deles, isso foi também uma mais-valia porque a elaboração da cábula foi o resultado de um processo colaborativo em que ambos os elementos, ou ambos, dependendo do número de elementos do grupo, em que todos contribuíam, portanto não era individual, por isso é que está numa coluna do grupo e tinham uma semana para fazer. Como é que surgiu a ideia da cábula? E contando um bocado da história, numa das ações de formação do Centro Ideia, da Universidade do Minho, a oradora estava a falar, eu estava com uma colega ao lado e confesso, não me lembro a que propósito, sei que veio à baila realmente em termos de testes, o fazer era bom, já sei que foi uma sessão de mapas mentais. E que começamos a falar, um mapa mental pode ser a estruturação de um conteúdo e se calhar uma cábula reflete muito ou poderá resultar da elaboração desse tal mapa mental. Começamos a conversar e disse, olha, interessante, realmente uma cábula, os alunos para fazerem uma cábula têm que estudar a matéria. Começamos a levar, confesso, um bocado na brincadeira e disse, olha, por que não tentarmos implementar um concurso de cábulas nas nossas aulas? Uma colega foi mais longe, as minhas cábulas são só em papel, ou neste caso não tem papel, é no mural, mas uma colega aproveitou e fez um teste, ainda não sei o feedback disso, os alunos adicionarem o áudio, isto é, não era só fazerem a cábula em papel, mas também juntarem tipo um podcast que ele pudesse ouvir e ir estudando o conteúdo. Eu isso não experimentei, foi só tanto um resumo da matéria, porque o que nós achamos é, se o aluno ao fazer a cábula, ele vai ter que estudar, vai ter que identificar os pontos mais importantes e, portanto, isso já, se tem que estudar, ótimo, faz aquilo de uma forma, não direi divertida, mas pelo menos com segundas intenções que tem aquele papel de uma cábula para copiar, não é? Não é esse que está em jogo e pronto, achamos que era uma ideia interessante e os alunos acolheram a ideia muito bem. Ok, obrigado, Filomena. Eu esqueci-me de dizer no início que vale a pena toda a gente carregar ou clicar no icon chat lá embaixo, porque durante as apresentações podemos aproveitar de chat para colocar dúvidas, perguntas ou também para partilhar experiências, como
a Carolina fez agora sobre o trabalho que ela também fez em Padlet. Portanto, se tiver links, sugestões ou perguntas, pode escrever no chat. Bom, vamos agora passar pelo apresentador seguinte, Gustavo Alves. Gustavo vai falar de espaços virtuais, laboratórios virtuais dentro da área dele e como que eles também podem ser aplicados em outras áreas da engenharia. Gustavo. Obrigado, Bill. Creio que neste momento já devem conseguir ver as transparências que estou a partilhar convosco. Sim? Ok, pronto. Muito rapidamente, a utilização de ferramentas deste tipo, do Zoom, Colibri ou do WebEx, do Microsoft Teams, permite muito uma interação de um para muitos. A questão é, por exemplo, como é que nós, e foi isso um pouco que levou a esta foi a motivação para fazer esta breve apresentação, foi de que maneira é que nós podemos, através de uma aplicação como o Zoom, criar um pouco um ambiente laboratorial de uma aula teórica ou prática que se caracteriza por exemplo, o docente fazer uma demonstração e depois permitir que cada um dos alunos ou cada um dos grupos de alunos recrie essa demonstração ou repita essa experiência na sua bancada, ou então, tendo um determinado guião, executar o guião com a assistência do docente no espaço laboratorial. Como é que nós podemos transportar este ambiente laboratorial para o modo online? Okay? E para isso, basicamente, podemos utilizar dois conceitos. O laboratório virtual, em que basicamente corremos uma simulação, ou um laboratório remoto em que há uma interação, mesmo que mediada por computador à distância, mas há uma interação entre o experimentador e o objeto sobre experimentação. Portanto, há aqui basicamente uma resposta de um equipamento, uma natureza que está colocado a algures e que, acedido através, manipulado através da internet, produz resultados, digamos assim, sempre que a pessoa que está a aceder muda parâmetros ou executa uma determinada sequência de operações. E eu queria basicamente partilhar convosco de que maneira que isto foi sendo feito ao longo destes últimos meses devido ao confinamento. Okay? Temos aqui nesta breve transparência aqueles dois ambientes, por exemplo, podem ver na figura mais do vosso lado esquerdo, que há aqui num laboratório de química alguém que faz uma demonstração e que todos seguem essa demonstração. Na figura do meio, podem reparar que o docente vai acompanhando o trabalho de uma ou outra pessoa. E a mesma coisa se passa, por exemplo, com a fotografia que está mais do lado direito. Se nós estamos num laboratório, por exemplo, de informática ou de computação, isto é muito usual, por exemplo, o computador onde o docente se senta, o responsável do laboratório se senta, ele permite já ver cada um dos outros PCs ou computadores que estão no laboratório, inclusivamente permite ir comutando, vendo, deixa-me ver o que é que aquele aluno que está naquela mesa está a fazer e inclusivamente pode interagir e até controlar à distância o que está nesse computador. Bem, isso é usual na computação, mas a engenharia tem outras áreas, não é? Mecânica, para aí fora, química, e portanto, para isto temos que ter uma outra metodologia que permita uma interação entre o docente e entre o computador ou entre aquilo que cada um dos alunos está a fazer. Pronto. É verdade, por exemplo, que o Zoom também permite já algumas coisas desse tipo, não é? Isto tem a ver um pouco com a maturidade ou do nosso nível de proficiency, não sei, a palavra em inglês é proficiency, com determinada aplicação, não é? Por exemplo, permitem um controle remoto, e eu aqui incluí o link para o Help que explica como é que se pode fazer isso. Pode-se fazer uma anotação sobre um ecrã partilhado por aí fora. Isto podemos fazer já com estas ferramentas que temos à nossa disposição. Uma outra é, e aqui no caso, por exemplo, de aulas laboratoriais, podemos utilizar aplicações online
laboratórios remotos ou virtuais, em que nós podemos partilhar de forma quase instantânea o estado da nossa experiência ou do nosso laboratório com mais pessoas. Eu vou mostrar basicamente como é que isso pode fazer. Pronto, imaginem, sei lá, estou aqui a pôr é claro que quando nós utilizamos uma aplicação online ou um determinado laboratório há um contexto, não é? Uma área científica. Neste caso vou-me restringir à área científica de circuitos elétricos, tá? Portanto, engenharia eletrotécnica, circuitos elétricos. Se eu clicar em cima deste endereço, basicamente vou imediatamente para o estado da própria aplicação. Ou seja, posso imediatamente manipular este circuito que me foi passado pelo docente. Posso chegar aqui, clico com o botão do lado direito e vou mudar esta resistência de 68, que é o meu ano de nascimento, por exemplo, para algo mais recente, sei lá, para o ano de 2014 ou 14. Apply. E nesse instante eu posso ver que o valor da corrente que passa no circuito mudou. A grande vantagem deste tipo de situações é que eu posso rapidamente, pegando por exemplo na janela do chat, e agora vou para a janela do chat, se eu conseguir encontrar, está aqui, posso por exemplo passar para os alunos um determinado circuito, ok? Portanto, neste momento vocês têm um link na vossa janela do chat, portanto imaginem que eu estou no decorrer de uma aula sobre circuitos elétricos e digo assim, caros alunos, tenho aqui um determinado esquema, um circuito. E cada um dos alunos, ou cada um de vocês, pode rapidamente clicar em cima deste link e obtém no seu próprio computador o circuito já montado, ok? Eu vou pô-lo aqui mais uma vez. E devem estar a ver, neste momento, um circuito com 6 lâmpadas. Este circuito é interessante porque as lâmpadas têm um funcionamento interessante em que a resistência depende do ponto de funcionamento. Porquê? Porque consoante a temperatura a que a lâmpada está, e essa temperatura vai depender da tensão a que está sujeita, por aí fora, portanto é um sistema dinâmico, vai ter mais ou menos brilho, significa que vai receber mais ou menos corrente e tendo uma determinada tensão, tensão vezes corrente, potência significa o brilho da lâmpada. Se eu ligar este circuito, e portanto, por exemplo, basicamente se eu clicar em cima de um dos interruptores, posso abrir ou fechar este interruptor. Portanto, neste momento eu fechei o interruptor geral e tenho, por exemplo, se repararem, a lâmpada que está do vosso lado direito, mais em cima, a ficar mais brilhante. Okay? Nesta parte, se algum aluno tiver dificuldade, pode partilhar o ecrã comigo ou pode-me, imaginem que eu pedi uma alteração ao circuito, substituam, por exemplo, a lâmpada que está agora mais brilhante por outra que em vez de ser uma lâmpada de 60 watts de potência nominal e de 220 volts de tensão nominal, substituam por uma outra lâmpada, por exemplo, de 110 volts. Eu posso pedir e fazer variações destas, digamos assim, destes parâmetros, direcionando para cada um dos alunos, por exemplo, dizendo assim, olha, coloca, por exemplo, uma lâmpada que tenha a potência igual aos 2 últimos dígitos do teu número de aluno. E isso permite-me customizar, permite-me criar ambientes diferentes para cada aluno, de maneira que cada aluno sinta que aquilo que está a fazer é único, ok? E no final, todos podem partilhar o que estiveram a fazer através de um simples endereço de URL, não é? Portanto, se a gente chegar cá em cima, fizer file, export, as a link, eles geram um determinado endereço, nós podemos criar um endereço mais pequenino e se eu fizer agora outra vez copy, posso rapidamente passar para o docente aquilo que eu, enquanto aluno, estou a fazer, ok? Bem, uma outra coisa que nós podemos fazer isto é um laboratório virtual, portanto funciona com modelos, mas nós podemos utilizar um laboratório real, ou remoto, perdão, que tem exatamente o mesmo circuito. Eu neste caso vou utilizar aqui um laboratório remoto que é de um colega do Brasil,
o Juarez Bento da Silva, que creio que neste momento até está a assistir, eu vou acessar a uma bancada experimental que tem exatamente o mesmo circuito. Deu erro, ainda hoje de manhã, lei de Murphy outra vez a funcionar, não é? E não consigo aceder, ok? Mas, basicamente, o que teria aqui seria exatamente o mesmo circuito, mas com lâmpadas reais e que posso visualizar através de uma webcam. Controlo os mesmos interruptores à distância e posso fazer, digamos assim, uma comparação entre aquilo que é obtido na simulação e aquilo que é obtido na realidade, ok? Ok, continua com problemas, portanto, vou só tentar só mais um bocadinho. Se der, deu, se não der, não deu. Pronto, vou avançando. Bem, isto permite basicamente que o docente então navegue, digamos assim, entre diferentes experiências, permita configurar, sugerir. Bem, toda a ideia é um pouco isto que aqui está. Ter uma metodologia de aprendizagem indutiva, sugerir diferentes experiências aos alunos, permitir que cada um configure o seu próprio circuito e navegar entre as diferentes aplicações, entre os diferentes alunos, tentando ajudar a que cada um consiga chegar ao objetivo que lhe foi proposto. A pergunta é muito simples, como é que eu passo do particular para o geral? Quer dizer, há aqui uma metodologia, mas esta metodologia parece que foi exemplificada com um caso particular que é os circuitos elétricos. Nem toda a gente ensina em circuitos elétricos e engenharia é muito mais do que circuitos elétricos, não é? Portanto, temos química, mecânica, por aí fora, tudo isso. Mas a novidade boa é que também há outros laboratórios remotos a servir muitas outras áreas. Desde as áreas científicas gerais, como física, por aí fora, como coisas mais específicas. Eu aqui nesta transparência pus 2 endereços, e um deles creio que o meu colega, o Juarez, já está passando aqui através da janela do chat. Queria também dizer que há empresas neste momento que funcionam de uma maneira muito próxima com as instituições de ensino superior. Por exemplo, esta empresa Lapsland, o que faz é criar um modelo de negócio em que partilha com instituições de ensino superior uma determinada experiência que é, digamos assim, alojada por a instituição A. Outras instituições, ao utilizar esta experiência, portanto, pagam créditos, e a instituição que fornece o laboratório remoto ou a experiência remota pode utilizar esses créditos para aceder a experiências remotas que são partilhadas por outras experiências. Portanto, há aqui um modelo de negócio do tipo de utilizador e, ao mesmo tempo, fornecedor. Por causa do conceito do prosumer. Há vários laboratórios, por exemplo, com robótica, por aí fora. Tenho também aqui mais outras 2 exemplos. Um, por exemplo, que é o GoLab, que foi um grande projeto europeu que foi reunindo um conjunto muito vasto de laboratórios remotos e virtuais. Eu ia aproveitar um pouco o resto do tempo que ainda tenho para partilhar convosco um outro simulador, agora para uma área mais específica da automação. Este ambiente de simulação chama-se PLC Fiddle, era para programar autómatos programáveis, ou Program Logical Controllers, dispositivos para programadores lógicos programáveis. E reparem, quando eu clico num determinado endereço, eu já tenho o meu circuito montado. O circuito que aqui está segue um determinado graph set. E eu posso, por exemplo, em determinado momento dizer assim, vamos adicionar aqui um novo botão. Então chego aqui, por exemplo,
partilho com o aluno, vou adicionar aqui mais uma outra variável e vou pôr, por exemplo, aqui mais um botão, por hipótese, este que aqui está. E vou pôr outro aqui. E acrescentei, digamos assim, uma equação em OR, é um OU, com duas variáveis. E agora vou dizer assim, pronto, vou pegar agora nisto, vou aqui ao circuito, Other, Save. Ele gera-me um novo endereço, Ctrl+C, ok. E agora vou à janela do chat e partilho este novo circuito com todos. E da mesma forma, neste momento, ao clicarem nesse link, obtenho o circuito que eu estou a utilizar. E agora posso sugerir uma determinada sequência. Digo, por exemplo, coloquem nesse OR, agora novamente, por exemplo, no primeiro caso, ponham, sei lá, etapa 1, ok? E no segundo ponham, por exemplo, a etapa 3. E agora vamos simular o circuito. Por exemplo, se eu carregar no botão Start e a etapa 1 estiver ativa, algo passará. Como é que eu faço isto? Clicando em cima de cada um dos botões e a cor do botão muda para verde e, portanto, eu posso simular aqui o circuito. Cada aluno simularia o seu e o docente, comutando rapidamente entre cada um dos alunos, através da janela do chat, pode ir ajudando no processo. Portanto, a metodologia que é proposta aqui é utilizar ferramentas ou aplicações online em que o estado de toda a aplicação pode ser passado de um lado para o outro através de um simples URL que pode ser acedido clicando na janela do chat. É esta a metodologia. Queria, antes de terminar, fazer aqui uma referência a um colega meu, Ingvar Gustafsson, a fazer um pouco o elogio dos laboratórios remotos. Basicamente, a simulação tem o seu valor, okay? Ninguém coloca de fora o valor da simulação, não é? Porque até como engenheiros precisamos de entender o valor dos modelos matemáticos, mas há sempre um valor acrescido, e há estudos que o provam, quando nós interagimos com a natureza. Há uma frase muito interessante de Max Planck que diz que uma experiência é uma pergunta que se coloca à natureza e os dados que obtemos é a resposta da natureza. Basicamente a visão deste colega em Gustafsson foi dizer que isto tanto pode ser feito de maneira presencial como também de maneira remota. E isso foi o que o levou a desenvolver em 1999 um dos primeiros laboratórios remotos na área dos circuitos elétricos que se chama Visir. E portanto queria terminar com esta referência ao colega Ingvar Gustafsson. Obrigado pela vossa atenção. Bill. Okay. Bill, creio que já estás outra vez como host. Sim, o meu computador foi abaixo e depois okay. não consegui entrar. Ok. Então, há perguntas para Gustavo agora? Só um comentário aqui da Carla Pinto. Não sei se estás a ver, Gustavo, ou era melhor eu ler. Eu estou a ler. Trabalhar com laboratórios remotos é uma mais-valia, sem dúvida, mas as equações matemáticas são fundamentais para que os alunos percebam o que acontece. Sim, eu próprio disse isso, não é? Quer dizer, os modelos permitem-nos uma visão simplificada daquilo que acontece na natureza, não é? A questão é que, em determinadas situações, é mais difícil de construir um modelo matemático do que propriamente ter a própria realidade.
porque reparem, imaginem que nós acabamos de, sei lá, de construir um novo dispositivo, um novo transistor. E primeiro que a gente consiga caracterizar matematicamente o comportamento desse transistor, isso leva tempo. Ora, se eu permitir o acesso remoto a este dispositivo, pois não há melhor modelo do que a própria realidade física. E, portanto, há espaço para as duas coisas. Há um valor pedagógico e há um valor científico associado às equações matemáticas, aos modelos matemáticos, mas também há todo um valor associado àquilo que é a realidade. Portanto, a grande questão é de que maneira é que nós podemos oferecer estes diferentes ambientes para ajudar os alunos a atingirem um determinado objetivo educacional. E a parte da definição dos objetivos educacionais, essa compete claramente ao professor, não é? Eu creio que isto é claro para nós todos. Esses objetivos enquadram-se num determinado curso, numa determinada disciplina, por aí fora, mas há um papel fundamental que é desempenhado pelo docente. Gustavo, mais uma pergunta aqui. Em termos de outras áreas, conheces alguns laboratórios virtuais para as áreas de gestão industrial, processos produtivos? Há laboratórios virtuais. Eu lembro há uns tempos atrás de ver, digamos assim, um dos papéis que tenho é como editor associado da I3S Transactions on Learning Technologies. E há uns tempos atrás lembro-me de um dos artigos que me passou pelas mãos, era precisamente para a proposta de um laboratório virtual para fluxos de gestão, fluxos de trabalho dentro de uma empresa. Portanto, a minha resposta, por conhecimento apenas, por amostragem, é de que existem. Agora, são tantas as áreas, são tantas, digamos assim, as possibilidades que existem, não é? Se a gente pensar, por exemplo, imaginemos uma escola de engenharia. A escola de engenharia oferece dezenas de diferentes graus, não é? E cada grau tem disciplinas, unidades curriculares. É certo que há disciplinas que às vezes são comuns entre diferentes graduações, mas se pensarmos em todas as disciplinas, se pensarmos em todo o conjunto de experiências que são feitas numa escola de engenharia, uma única instituição oferecer ou ter disponíveis laboratórios remotos para todas estas áreas, para todas estas diferentes vertentes, é quase impossível. Por isso é que eu acho que esta solução do Labsland, que permite a partilha, se torna interessante. Porque assim uma instituição pode se focar em 2, 3, 4, 5, o que quer que seja, mas num determinado número de experiências remotas, tornar-se especialista nisso, garantir a sustentabilidade dessas e a garantir que elas estão funcionais a 100% e depois utilizar de outras instituições. É claro que isto muitas vezes entra em conflito com aquilo que é o sentimento de ownership do docente, ou seja, alguns docentes têm alguma relutância em utilizar ferramentas que não foram eles próprios a desenvolver, principalmente quando se toca em termos de experiências laboratoriais. Há aqui uma vontade de perceber claramente, até para que não corra nada mal quando estão a utilizar algo com os alunos. Mas nós temos que estar, digamos assim, abertos para soluções diferentes e principalmente para soluções deste tipo que podem ser utilizadas de forma online. Ok, obrigado, Gustavo. Vamos agora a passar para o nosso último apresentador. Paulo Oliveira vai falar não sobre laboratórios virtuais, mas sim uma espécie de laboratório portátil. Paulo. Olá, viva, boa tarde. Eu só vou aqui ver se consigo colocar aqui também. Eu tenho um vídeo e gostava que vocês ouvissem também o som do vídeo. E estou aqui a ver se consigo ver, se consigo... Mas eu vou colocar. Entretanto, depois de vocês não conseguirem ouvir, digam-me qualquer coisa. Ora bem, eu vou falar sobre o ensino do controle automático com o laboratório portátil TC Lab. Eu pertenço ao TAD e ao INESCTEC. Pronto, a motivação para isto basicamente é a seguinte. Acho que mesmo agora o ensino de qualquer engenharia requer implementações práticas das técnicas aprendidas. Na engenharia do controlo também é o caso. Algumas dificuldades que existem no ensino do controlo. Uma é que o tempo que cada aluno passa nos laboratórios, nas aulas, pode não ser suficiente para que eles consolidem a aprendizagem, não é?
E então os alunos devem ter acesso aos laboratórios extra-aula. O problema é que os laboratórios não são muitos e muitas vezes também o acesso é condicionado por outros fatores, técnicos de apoio, etc. Assim, seria interessante portanto, usar outras possibilidades. Uma das possibilidades foi a que o Gustavo acabou de falar, que são os laboratórios remotos, que podem e são, de facto, uma solução. No entanto, como ele também disse, os laboratórios remotos, às vezes montar um laboratório remoto é dispendioso, não é? Eu sei que no controle, por exemplo, em Espanha, eles têm uma rede nacional de laboratórios remotos para controle que funciona bastante bem. Outra alternativa é, efetivamente, comprar kits, mas os kits de controle são muito caros. Por exemplo, estes aqui da Quanser e da Feedback são muito dispendiosos. Nem todas as instituições, nem todos os países podem comprar estes equipamentos, não é? Então, kits simples para serem utilizados pelos alunos e pelos professores, que sejam portáteis e possam ser utilizados em qualquer lado, acho que são, de facto, são bastante desejáveis. Não é? E o TC Lab, que é o kit do que eu vou falar, acho que pode ser uma parte importante nesta solução deste problema de proporcionar aos alunos e professores um kit para testar técnicas de controle. O que é o TC Lab? Bem, o TC Lab foi desenvolvido pelo americano, pelo John Edengreen, é baseado num Arduino, começou por ser um Arduino Uno e agora usa um Arduino Leonardo. Portanto, este é o conjunto do equipamento, basicamente é um Arduino, que tem depois uma placa, que tem 2 transistores e uns conectores, montado, já bem montado, e pronto, já vou falar mais um pouquinho sobre ele. Portanto, basicamente tem 2 transistores, não é? O objetivo da experiência é controlar a temperatura de 1 ou 2 transistores, não é? E, portanto, tem 2 sensores acoplados a cada um dos transistores que permitem medir a temperatura. O que é que distingue o TC Lab de outros kits com o Arduino? Ora bem, o TC Lab está pronto para ser utilizado. Portanto, a pessoa compra, está montado. Não existe nenhum tipo de montagem que às vezes é necessária. Não é muito dispendioso, custa $35, mais as despesas de envio. E, além disso, tem muita informação disponível. Eu vou aqui só abrir na página deste site aqui do John, que ele tem, como vocês estão a ver, se calhar, tem a página de Dynamic Sun Control, onde tem informação completa, não só sobre o kit, tem vídeos, como comprar o TC Lab, também pode ser comprado pelo Amazon, também tem a parte das ligações elétricas, tem algumas simulações que permitem ver como é que funciona as respostas do sistema, que também vou mostrar já de seguida. E depois tem também uma série de informação sobre os modelos, sobre o controle com um aquecedor, 2 aquecedores, etc. Tem efetivamente um manancial de informação muito grande que não é normal encontrar nestes kits de controle. Pronto, este é de facto... Desculpem, quero ver se consigo interromper isto, mas está a ser complicado. Pronto, podem também depois consultar a informação neste site. Como é que se liga? Muito facilmente, basta ligar a uma porta USB ao computador, depois tem um conector com um adaptador para ligar à rede elétrica que alimenta os transistores e os sensores. E como é que eu tenho utilizado o TC Lab? Ora bem, uma das matérias no controle que é muito importante é o projeto de controladores industriais. Talvez o controlador industrial mais famoso e mais aplicado na indústria é o controlador de efeito proporcional, integrativo e derivativo, que é o famoso controlador PID. E então uma questão que é importante, tanto na prática como também no ensino de qualquer curso de controle introdutório, é como ajustar um controlador PID. E aqui o problema basicamente controlar automaticamente a temperatura de um transistor, o transistor 1, com um controlador PID, por exemplo. Portanto, os alunos têm 4 passos que têm de fazer. O primeiro é desenvolver um modelo matemático que represente o processo a controlar. O segundo é, com base no modelo, projetar vários controladores. O terceiro é simular o desempenho do sistema de controle. E o quarto, testar o controlador e o sistema no TC Lab. Ora bem, eu vou só aqui apresentar um diagrama de blocos. Portanto, basicamente isto é um diagrama de blocos em que eu tenho aqui o sistema representado com a fotografia do TC Lab. A variável de atuação é então o aquecedor do transistor, tem um sensor acoplado à realimentação e isto basicamente é o princípio do controle automático. Ora bem, como o TC Lab é um dispositivo digital,
Nós ensinamos controle digital, porque para quem não é de controle, geralmente costuma-se começar por ensinar o controle analógico e depois passa-se para o digital. Eu acho que sou apologista que se deve ensinar logo controle digital para uma cadeira introdutória de controle. Temos aqui um diagrama de blocos, portanto, basicamente aqui a conversão dos sinais de digitais para analógico e de analógico para digital é feita pelo Arduino. Pronto, como é que o TC Lab pode ser programado? Ora bem, pode ser programado em várias linguagens. Pode ser programado com Python, com MATLAB e com Simulink, com Octave e com outras plataformas. Como é que eu tenho utilizado isto? Ora bem, tenho utilizado comecei a utilizar no ano passado, em modulação e controle de sistemas do curso de licenciatura em Engenharia Biomédica, uma cadeira do terceiro ano. Também uma cadeira similar no curso de Bioengenharia e neste ano apliquei, também entreguei, quer dizer, um kit a cada grupo de alunos que requisitaram, neste caso para o controle digital, que é uma cadeira do quarto ano do mestrado em Engenharia Técnica de Computadores. Portanto, neste caso, neste último caso, foi muito bom, no sentido em que os alunos podiam usar o kit nas aulas e fora delas. Não tinham o kit, permitiu-me que mesmo com o confinamento pudesse continuar a desenvolver trabalho com eles. Eles faziam as experiências em casa, depois partilhavam nas aulas. Ora bem, a primeira parte, eu depois não vou falar, porque isto é um tema um bocado específico do controle. Eu vou só dizer que para fazer um modelo matemático, portanto, isto não é, os modelos, como acabamos também de ouvir, não é um domínio só do controle, é um domínio que existe em todas as engenharias. Em todas as engenharias temos sistemas que têm de ser modelados por equações diferenciais. Este sistema tem a informação disponível também neste site, de como é que se pode fazer um modelo com várias modalidades. Eu, neste caso, o que faço é basicamente uma metodologia muito simples, que é aplicar na entrada, que é o aquecedor do transistor, aplico um sinal integral, obtenho a curva de reação do processo e, através desta curva, estimamos um modelo no domínio de Laplace que tem 3 parâmetros: o ganho, a constante de tempo e o atraso, que são este K, T e o L. Pronto, os alunos podem usar vários métodos. Um dos métodos que podem usar é o chamado método dos 2 pontos. Portanto, vocês estão a ver aqui em baixo, nesta curva a vermelho, é a manipulação integral no aquecedor. Neste caso, varia de 0 a 80%. E esta é a curva de reação do processo. A partir daqui, neste caso em particular, o programa foi corrido em Python. Os dados foram gravados num ficheiro de texto e importados no MATLAB para manipulação. A partir daí, eles manipulam a informação, identificam os 2 pontos da curva e, a partir de um conjunto de expressões matemáticas associadas a este método, identificam os tais 3 parâmetros, o K, o T e o L, e obtemos então um modelo de primeira ordem com atraso no tempo, que é este guia 2P. Ora bem, depois de ter um modelo, podem simular, por exemplo, usando o Simulink, que é uma ferramenta bastante boa do MATLAB, podem fazer a simulação da resposta e podem comparar a resposta do modelo, que neste caso está representada a vermelho, com a resposta dos dados reais, que está representada a preto. Portanto, o objetivo é minimizar a diferença ou erro entre as 2 curvas. Portanto, eles depois usam outros métodos de otimização, que não vou estar aqui a entrar em pormenor, mas este é um método simples, que pode ser ensinado a qualquer aluno de licenciatura. Depois, a partir daí, usando regras de sintonia, métodos de sintonia para estes controladores, podem determinar os parâmetros do controle. Portanto, neste caso, para o controle proporcional, em que basicamente o sinal de controle é proporcional ao erro, só determina um parâmetro, que é este ganho KP, e depois podem simular a resposta, usando, por exemplo, o modelo no Simulink, como vocês estão aqui a ver, em que neste caso temos um bloco que representa os limites do atuador, neste caso são de 0 a 100%, e obtêm uma resposta, e a partir da resposta podem, por exemplo, neste caso, observar que o controle proporcional tem um erro em regime estacionário, e depois a partir daí vão precisar de integrar o erro para eliminar este erro, e passam então para outro tipo de controle, que é o controle... Já agora, desculpem lá, esta é a simulação no MATLAB, do Simulink, e isto é o teste já real do TC Lab. Portanto, eles podem comparar a resposta obtida no sistema com a resposta simulada para verem se o modelo
efetivamente isto é bom ou não é bom, e se a simulação tem credibilidade ou não. A partir daí, não entrando agora em detalhes mais específicos, o controle proporcional e integrativo é muito utilizado também para controle de processos industriais. Há depois um fenómeno, que é o fenómeno do wind-up, que é muito característico e formas como é que se evita. Eu não vou agora explicar isto aqui, porque se calhar vocês não são mesmo no controle, mas ia passar um vídeo, e é nesta parte que eu não sei se vocês vão ouvir o som ou não, portanto, eu vou tentar passar e depois, se calhar, então, não sei se estão a deixar de ver aqui. Estão a ouvir, ou não? Não. Não, Paulo. Não, não? Pronto, então eu basicamente eu vou comentar o vídeo. Portanto, o que estão basicamente aqui a dizer é que ligando o Arduino ao computador, ele tem de ter uma toolbox que é basicamente a do Arduino, e depois a partir daí o que ia mostrar basicamente é como é que se obtém a resposta. Portanto, vou só aqui avançar talvez um bocadinho do vídeo. Portanto, permite ver a resposta do que é que acontece no gráfico superior e no inferior, com a temperatura a variar. E pronto, eu se calhar vê-se aqui em cima a temperatura que se quer obter, não é? Que é o tracejado azul, duas curvas, que é a curva vermelha e a curva azul, que representam as temperaturas dos transistores, e em baixo a variável de introdução. Portanto, o teste demora um bocadinho de tempo. Portanto, eu se calhar ia passar um bocado à frente, como vocês não estão a ouvir o som. Eu depois disponibilizo o vídeo, se vocês quiserem. Pronto. Pronto. Depois também permite fazer o controle com a ação derivativa. Também há um problema que é o chamado pontapé derivativo, que é a parte derivada do erro. Portanto, tem um efeito indesejável, que é este salto derivativo. Como é que se pode evitar? Portanto, há uma técnica para isso, que também podem testar. E depois passam para o controle PID. O controle PID também tem várias regras de sintonia clássicas, por exemplo, esta regra de Cohen-Kuhn, do amigo. Eles podem testar várias técnicas e compararem as técnicas entre si, não é? Portanto, neste caso estamos a ver em cima a temperatura desejada é a temperatura que está tracejado. Portanto, tenho aqui primeiro um degrau de 23 graus que ele atinge primeiro e depois outro degrau que vai até 60 graus. Tem aqui, portanto, isto é um dos objetivos primordiais do controle, que é seguir a entrada, o chamado set point, e depois aqui que vocês estão a ver uma perturbação, que é a eliminação de uma perturbação, portanto, que é outro dos objetivos fundamentais do controle, que é eliminar perturbações. Aqui embaixo estamos a ver o sinal de controle, sobreposto o sinal real, que está com ruído, sobreposto ao sinal simulado que está tracejado. Pronto, eu termino só com as referências. Portanto, eu tenho apresentado algumas comunicações também juntamente com o John Hennegreen, sobre esta experiência, que vocês podem depois consultar se tiverem mais experiência, mais interesse. E se quiserem mais informação, à parte daquele site que eu já mostrei, onde tem a informação toda do TC Lab, também tem estes dois links que basicamente tem uma série de vídeos que eu tenho feito de apoio a este tipo de experiências. E com isto, peço desculpa que eu, de facto, não consegui passar o vídeo, mas pronto, é isto que eu tenho. Muito obrigado. Estou a dispor para responder alguma questão que vocês tenham para pôr. Vou só interromper aqui o partilhamento. Bill, passo então para ti. Como é que tenho de fazer? Tenho de fazer alguma coisa para te passar o controle, Bill? Eu creio que não, Paulo. O Bill já está como host. Já está como host. Ok. Ok. Tenho pena de facto que o vídeo não tenha passado.
Não sei se o Bill teve novamente Problemas com o computador. problemas com o computador dele. Ok. Agora consegui. Portanto, chegamos agora à fase de perguntas. Não sei se alguém tem perguntas, uma pergunta para qualquer um dos três apresentadores. Bom, entretanto, quando tiver a pensar em perguntas, eu encontrei recentemente um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, onde eles conseguiram financiamento logo no início da questão da Covid, e eles conseguiram analisar em 3 universidades, escolas de engenharia, quais eram as dificuldades dos estudantes que os alunos encontraram como alunos de cursos subitamente lecionados à distância. E neste estudo também eles fizeram uma série de recomendações. Portanto, eu pus no chat, não sei se... no chat o link para um vídeo no YouTube que tem mais ou menos 18 minutos, onde que está explicado o que é que descobriram, o que é que eles recomendam para docentes do futuro, se for necessário continuar nessa modalidade. Bom, se não houver mais questões, só me resta agradecer a toda a gente a participar nesse primeiro webinar da SPE. Como eu disse no início, está a ser gravado e será disponibilizado mais tarde no site da SPE a gravação para consulta e para as pessoas que não puderam participar hoje. E então, obrigado Paulo, obrigado Gustavo, obrigado Filomena e obrigado a toda a gente pela sua participação. Tchau.